Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se a Bíblia que está na sua estante não for a Bíblia completa? E se existirem 15 livros sagrados que foram deliberadamente removidos antes de chegarem até você? A tradição cristã nos ensina que a palavra de Deus é eterna e imutável, mas a história revela uma verdade perturbadora. Em algum momento entre os primeiros séculos do cristianismo e hoje, alguém decidiu o que você deveria ou não ler. E essa decisão não foi tomada por Deus. Existe um livro chamado Mashafa Kudus. Para a maioria das pessoas no mundo, esse nome não significa nada. Mas nas montanhas da Etiópia, nas igrejas esculpidas em pedra viva, esse nome representa algo sagrado. É a Bíblia Etíope Ortodoxa. E ela contém 81 textos sagrados. Isso mesmo. 15 livros a mais do que a versão protestante que circula pelo mundo ocidental. A maioria dos cristãos nunca ouviu falar desses livros. Eles não são lidos nos púlpitos. Não são ensinados em escolas dominicais. Não aparecem em aplicativos bíblicos populares. Durante séculos, esses textos foram classificados como perigosos, heréticos, não confiáveis. Mas em uma pequena nação africana isolada por montanhas e desertos, esses livros nunca foram esquecidos. Eles foram copiados à mão, geração após geração, preservados em mosteiros antigos por monges que acreditam estar guardando a verdadeira palavra de Deus. Pense no que isso significa. Se 15 livros inteiros foram considerados sagrados por uma das tradições cristãs mais antigas do mundo, o que mais está faltando na sua compreensão das Escrituras? Que verdades sobre Deus e sobre a criação, sobre anjos e demônios foram filtradas, editadas ou simplesmente apagadas? A Igreja Etíope não aceita as decisões dos concílios religiosos que moldaram o cristianismo ocidental. Eles nunca participaram do Concílio de Nicéia. Nunca seguiram as determinações de Roma. Enquanto o resto do mundo cristão passava por reformas, divisões e guerras teológicas, a Etiópia permaneceu isolada, mantendo práticas e textos que datam diretamente dos tempos apostólicos. Esses textos revelam coisas que vão muito além do que você aprendeu. A história da criação que você conhece é apenas um resumo. Antes de Adão existir, havia outra criação. Antes do pecado entrar no mundo, havia outra queda. Os anjos não são apenas mensageiros obedientes. Eles têm histórias complexas, escolhas trágicas, rebeliões que abalaram os céus. O livro de Enoque está completo na Bíblia Etíope. Enoque, o homem que caminhou com Deus e foi levado vivo aos céus, escreveu sobre coisas que nenhum outro profeta viu. Ele descreveu os 7 céus em detalhes. Ele conversou com arcanjos. Ele testemunhou o julgamento dos anjos caídos. Ele viu dimensões espirituais que desafiam nossa compreensão limitada de realidade. O livro dos Jubileus está lá também. Ele reconstrói a cronologia desde a criação até Moisés, preenchendo lacunas enormes que a Bíblia ocidental deixa sem resposta. Você descobre que o calendário que seguimos hoje não é o calendário que Deus estabeleceu. Você aprende sobre ciclos celestiais, sobre como o tempo funciona nas dimensões espirituais, sobre padrões matemáticos embutidos na própria estrutura da criação. Há o Apocalipse de Baruch. Há revelações sobre o fim dos tempos que complementam o livro de Apocalipse. Há os livros dos Macabeus, que contam a história heróica do povo judeu entre os testamentos. Há textos sobre sabedoria, sobre oração, sobre como os santos do passado enfrentaram tentações e provações. Mas a pergunta que não quer calar é esta: por que esses livros foram removidos? Se eles contêm verdade sobre Deus e sobre seu plano para a humanidade,
por que não estão disponíveis para todos os cristãos? A resposta é complexa e perturbadora. Alguns dizem que os líderes religiosos temiam que esses textos dessem poder demais às pessoas comuns. Outros acreditam que eles continham conhecimento sobre o mundo espiritual que poderia ser mal utilizado. Há quem argumente que esses livros simplesmente não se encaixavam na narrativa teológica que os concílios queriam estabelecer. O fato é que decisões humanas, influenciadas por política, poder e controle, determinaram quais livros você teria acesso. Não foi uma voz do céu. Foram homens em salas de reunião debatendo, votando, excluindo. E o que foi excluído permaneceu escondido por séculos, protegido apenas por uma tradição cristã remota que o mundo ocidental ignorou. Hoje, estudiosos estão redescobrindo a Bíblia etíope. Estão traduzindo seus textos para outras línguas. Estão percebendo que ela preenche lacunas narrativas que sempre existiram nas versões ocidentais. Ela conecta pontos que pareciam desconexos. Ela responde perguntas que gerações de teólogos consideraram sem resposta. Se você está pronto para descobrir o que foi escondido, e se quer saber a história completa que a sua Bíblia não conta, então continue ouvindo. Porque nos próximos capítulos, vamos mergulhar nesses textos antigos e explorar verdades que podem mudar completamente sua compreensão de quem Deus é, de quem você é e do plano divino que está se desenrolando desde antes da fundação do mundo. Se essas revelações estão despertando sua curiosidade, deixe um like para apoiar este conteúdo e se inscreva no canal para mais verdades bíblicas esquecidas que precisam ser redescobertas. Capítulo 2. Quando os livros foram removidos da sua Bíblia. No ano 325 d.C., algo aconteceu que mudaria o cristianismo para sempre. Líderes religiosos de todo o mundo conhecido se reuniram na cidade de Niceia, convocados pelo imperador Constantino. A missão oficial era estabelecer doutrinas cristãs uniformes. Mas havia uma agenda oculta: decidir quais livros fariam parte da Bíblia oficial e quais seriam excluídos. Pense bem no que isso significa. Homens, não Deus, fizeram essas escolhas. Homens influenciados por política imperial, por pressões de grupos religiosos rivais, por interesses de poder. O imperador Constantino não era nem mesmo um cristão batizado quando convocou o concílio. Ele foi batizado apenas em seu leito de morte anos depois. Mas foi sob sua autoridade que as decisões teológicas mais importantes do cristianismo foram tomadas. Os debates eram intensos. Havia facções com visões teológicas completamente diferentes. Alguns acreditavam em uma coisa, outros em outra. No final, votaram. Sim, votaram. Como se a verdade divina pudesse ser determinada por maioria de votos em uma sala fechada. E os livros que não receberam aprovação foram classificados como apócrifos, uma palavra grega que significa escondidos ou secretos. Mas aqui está o problema. Muitos desses livros chamados apócrifos eram amplamente lidos e reverenciados pelas primeiras comunidades cristãs. O livro de Enoque, por exemplo, é citado diretamente no Novo Testamento por Judas. Se Judas, um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, considerava Enoque confiável o suficiente para citar, por que séculos depois, alguns homens decidiram que esse livro não era digno de estar na Bíblia? A Igreja Etíope nunca aceitou essas decisões. Eles argumentam que sua tradição é mais antiga e mais pura do que as tradições ocidentais. O cristianismo chegou à Etiópia muito cedo. Atos capítulo 8 fala sobre o eunuco etíope que foi batizado por Filipe. Esse homem era um oficial de alto escalão da rainha etíope.
e ele levou o evangelho de volta para sua nação. Desde então, a Etiópia manteve uma tradição cristã ininterrupta. Enquanto Roma estava consolidando o poder político e religioso, enquanto concílios estavam sendo convocados por imperadores, a Etiópia estava geograficamente isolada. Montanhas altas, desertos hostis e falta de estradas significavam que as decisões tomadas em Niceia ou em Trento simplesmente não chegavam até lá. E quando finalmente chegavam, os etíopes as rejeitavam. Eles tinham seus próprios bispos, suas próprias tradições, seus próprios textos sagrados, que haviam preservado desde os tempos apostólicos. Essa preservação não foi acidental, foi intencional. Os monges etíopes acreditavam estar protegendo algo precioso demais para ser perdido. Eles copiavam manuscritos à mão, usando pergaminhos de couro animal e tintas naturais. Cada letra era escrita com reverência. Cada página era tratada como santa. E geração após geração, esses textos foram passados adiante, protegidos em mosteiros escondidos nas montanhas. Agora, compare isso com o que aconteceu no Ocidente. A Bíblia passou por múltiplas versões. A Septuaginta grega, a Vulgata latina de Jerônimo, as traduções da Reforma Protestante. Cada versão removeu ou adicionou algo. Martinho Lutero, por exemplo, queria remover o livro de Tiago do Novo Testamento, porque não concordava com sua teologia. Ele chamou Tiago de epístola de palha. Felizmente, outros reformadores o impediram. Mas isso mostra como decisões humanas subjetivas moldaram o cânon bíblico que você conhece hoje. A versão protestante tem 66 livros. A versão católica tem 73. A versão ortodoxa oriental tem mais alguns. E a versão etíope tem 81. Qual está certa? Depende de quem você pergunta. Cada tradição afirma ter preservado os textos corretos, mas apenas a tradição etíope pode reivindicar isolamento completo das influências políticas e teológicas que moldaram as outras versões. Vamos falar especificamente sobre o que foi removido. O livro de Enoque descreve em detalhes os anjos caídos, seus nomes, o que eles ensinaram aos humanos e como foram julgados. Gênesis menciona isso brevemente em apenas alguns versículos. Mas Enoque dedica capítulos inteiros ao assunto. Sem Enoque, você não tem a história completa. O livro dos Jubileus reconstrói toda a cronologia desde Adão até Moisés. Ele revela que Deus estabeleceu um calendário solar específico que deveria ser seguido. Ele explica festas e rituais em detalhes que Gênesis e Êxodo apenas resumem. Sem Jubileus, você perde contexto cultural e espiritual crucial. Os livros dos Macabeus contam a história do período intertestamentário, os 400 anos entre Malaquias e Mateus, que a Bíblia protestante deixa completamente em branco. Esses livros explicam como o judaísmo sobreviveu à opressão grega, como o templo foi purificado e como as profecias de Daniel começaram a se cumprir. Sem Macabeus, há um buraco enorme na narrativa bíblica. E há outros textos: Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Baruque, adições a Esther e Daniel. Cada um deles foi considerado sagrado por milhões de cristãos ao longo da história. Mas em algum momento, alguém decidiu que você não precisava deles. Então, o que fazer com essa informação? Primeiro, reconheça que a Bíblia que você tem não caiu do céu encadernada e completa. Ela foi compilada por pessoas que fizeram escolhas. Algumas dessas escolhas foram guiadas por sabedoria genuína. Outras foram influenciadas por política e poder. Segundo, busque conhecer esses textos adicionais. Você não precisa aceitá-los como escritura se sua tradição não os reconhece. Mas conhecê-los
expande sua compreensão do contexto bíblico e da história cristã primitiva. A Bíblia Etíope nos lembra que a revelação de Deus é mais profunda e mais rica do que qualquer tradição única conseguiu preservar perfeitamente. E quando estudiosos de diferentes tradições se reúnem e comparam seus textos, todos saem enriquecidos. Comente abaixo qual desses livros removidos você gostaria de conhecer melhor. Capítulo 3. A Criação. Antes de Adão, o primeiro universo. Muito antes de Deus moldar Adão do pó da terra, antes do jardim do Éden florescer, antes da luz do primeiro dia brilhar sobre o planeta, algo já existia. Não era matéria, não era física, era uma criação espiritual, uma realidade invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real. A Bíblia Etíope preserva detalhes sobre esse mundo esquecido, uma dimensão que existiu antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo que conhecemos. Deus não começou criando a terra, Ele começou criando os céus. O livro dos Jubileus, preservado na Bíblia Etíope, descreve a primeira obra de Deus como estabelecer seu trono no céu mais alto. Depois Ele criou 7 céus, cada um com função específica, cada um habitado por diferentes ordens de seres espirituais. Não eram anjos como imaginamos. Eram inteligências puras, formas de consciência que existiam em harmonia perfeita com Deus. Esses seres foram criados para adorar, servir e executar a vontade divina. Eles não tinham corpos físicos. Eram essência espiritual. Eles não nasciam nem morriam. Existiam simplesmente porque Deus os trouxe à existência através de sua palavra. E nessa dimensão espiritual não havia pecado, sofrimento ou morte. Apenas adoração eterna, serviço perfeito, paz absoluta. Mas Deus deu a esses seres algo perigoso: livre-arbítrio. Eles não eram robôs programados para obedecer automaticamente. Eles tinham escolha. Podiam escolher servir ou não servir. Podiam escolher amar a Deus ou se afastar dele. E essa liberdade, esse dom precioso, acabaria se tornando a semente da primeira tragédia cósmica. Os textos etíopes revelam que essa criação espiritual funcionava em ciclos perfeitos. Havia calendários celestiais, ritmos divinos que governavam todas as ações. Cada ser espiritual tinha um papel específico no grande corpo da criação. Alguns eram responsáveis pela sabedoria, outros pela justiça. Alguns guardavam os segredos do tempo, outros protegiam as leis do universo. E tudo acontecia em perfeita sincronia, como uma sinfonia cósmica tocada por milhões de instrumentos espirituais. Mas então surgiu uma pergunta perigosa que nunca deveria ter sido feita. Se somos tão gloriosos, se possuímos tanto poder e conhecimento, por que precisamos servir? Por que não podemos simplesmente existir por nós mesmos? Essa pergunta começou como um sussurro entre alguns seres espirituais. Não era rebelião aberta, não ainda. Era apenas curiosidade, uma dúvida plantada na mente. O livro de Enoque descreve que 200 desses seres espirituais começaram a se reunir secretamente. Eles discutiam, debatiam, questionavam. Eles olhavam para a grandeza da criação e começavam a imaginar: e se pudéssemos criar também? E se pudéssemos experimentar existência física? E se pudéssemos ser mais do que apenas servos? Esse desejo de autonomia, de independência, de autodeterminação era completamente novo no universo. Era a primeira vez que algo além de Deus desejava o poder de criar. Deus sabia o que estava acontecendo. Ele via tudo, mas não interveio imediatamente. Por quê? Porque forçar a obediência não era o plano. O plano sempre foi amor genuíno, escolha verdadeira e devoção livremente oferecida. E a escolha foi feita.
Alguns desses seres espirituais decidiram que não serviriam mais. Eles não atacaram Deus diretamente, não no início. Simplesmente começaram a se afastar. Começaram a desviar sua adoração. Começaram a focar em si mesmos, ao invés de focar no Criador. E essa mudança interna, esse redirecionamento de intenção, causou algo catastrófico. Eles começaram a cair. Não fisicamente, porque ainda não havia dimensão física. Eles caíram espiritualmente. Sua luz começou a escurecer. Sua glória começou a diminuir. Sua conexão com a fonte divina começou a se enfraquecer. A Bíblia etíope chama isso de primeira queda. A queda que aconteceu antes de Adão, antes do pecado humano, antes de tudo que conhecemos. E essa queda teve consequências enormes. Os seres que caíram foram exilados dos céus mais altos. Eles foram selados em dimensões inferiores, lugares onde a luz de Deus era fraca, onde o tempo começava a existir, onde a glória original era apenas uma memória distante. E lá, nessas dimensões caídas, eles esperaram, observaram, planejaram, porque sua história estava longe de terminar. Quando Deus finalmente criou Adão, não foi por acaso. Adão não foi um experimento aleatório. Ele foi uma resposta, uma solução, uma ponte. Adão foi criado para restaurar o que havia sido perdido, para reconectar os mundos, para trazer de volta a harmonia que a rebelião havia destruído. Mas os seres caídos viram Adão de forma diferente. Eles o viram como uma ameaça, como um substituto, como alguém que tomaria o lugar deles. E por isso, desde o início, Adão estava em perigo. Os seres caídos, liderados por aquele que um dia foi o querubim mais glorioso, planejavam corromper a nova criação de Deus. Eles não podiam atacar Deus diretamente. Então, atacariam o que Deus mais amava, a humanidade. E ao fazer isso, feririam o próprio coração de Deus. Essa é a história que a Bíblia ocidental resume em alguns versículos. Mas a Bíblia etíope a conta em detalhes. E quando você conhece a história completa, tudo muda. Você entende por que há tanta batalha espiritual, por que o mundo está em conflito constante, por que a tentação é real e o mal é organizado. Não é apenas sobre escolhas humanas ruins, é sobre uma guerra cósmica que começou antes da humanidade existir. Compartilhe este vídeo se você quer que mais pessoas conheçam a história completa da criação. Capítulo 4. A luz que existia antes do sol. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Essas palavras de Gênesis capítulo 1 são conhecidas por todos. Mas há um mistério aqui que confunde até os estudiosos mais experientes. O sol só foi criado no quarto dia. Então, que luz era essa que brilhou no primeiro dia? Se não havia sol, não havia estrelas, não havia fogo, de onde vinha essa luz? A Bíblia etíope tem a resposta. E ela é mais profunda do que qualquer explicação científica poderia oferecer. A primeira luz não era física. Não era composta de fótons viajando pelo espaço. Era algo completamente diferente. Os textos etíopes chamam essa luz de Berhan Kadami, a luz antiga. Era a manifestação visível da presença de Deus, uma energia divina que emanava do próprio ser de Deus. Essa luz não iluminava objetos. Ela iluminava a própria existência. Era consciente, viva, dotada de propósito. E quando Deus disse, haja luz, Ele não estava criando algo novo. Ele estava liberando algo que já existia eternamente dentro dele. Pense em Deus como uma fonte infinita de luz. Dentro dele está toda a luminosidade, toda a energia, toda a vida. Quando Ele criou o universo, Ele simplesmente permitiu que parte dessa luz interna
se manifestasse externamente. Essa luz preenchia tudo. Ela não vinha de uma direção específica, porque estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela separava o sagrado do profano, o eterno do temporal, o espiritual do que estava prestes a se tornar material. Era uma fronteira, uma membrana entre os reinos celestiais e o universo físico que estava sendo formado. O livro de Enoque descreve essa luz como tendo consciência própria. Ela respondia à voz de Deus. Quando Deus falava, a luz se movia, dançava, criava padrões. Ela não era passiva como a luz solar. Era ativa, participante no processo de criação. E mais surpreendente ainda, essa luz tinha um código embutido nela. Era como uma programação divina que estabelecia as leis fundamentais do universo. Tudo o que viria a existir depois, desde galáxias até átomos, carregaria a assinatura dessa luz original. Os sábios etíopes ensinam que essa luz ainda existe. Ela não desapareceu quando o Sol foi criado. Ela foi simplesmente escondida, retirada da percepção humana comum. Apenas os profetas, os santos, aqueles que atravessam o véu da carne, conseguem vislumbrá-la. Moisés viu essa luz no Monte Sinai, quando seu rosto brilhou com tal intensidade que o povo não conseguia olhar para ele. Elias viu essa luz quando foi arrebatado aos céus, em um redemoinho de fogo. Jesus se transfigurou no monte, e seus discípulos viram suas vestes brilharem mais brancas que qualquer alvejante poderia fazer. Essa era a luz antiga, a mesma luz do primeiro dia, manifestando-se através de seres humanos santificados. Mas aqui está o mistério mais profundo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz que ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. João está falando de Jesus, mas também está se referindo a essa luz primordial. Jesus, segundo a tradição etíope, é a própria luz antiga encarnada. Ele não apenas carregava a luz, ele era a luz. Antes de existir em forma humana, ele existia como essa energia divina que criou tudo. Quando João diz no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele está descrevendo Jesus como a luz consciente que emanou de Deus no primeiro dia da criação. Isso muda completamente nossa compreensão de quem Jesus é. Ele não é apenas um profeta, não é apenas um Messias, não é apenas o Filho de Deus no sentido de ser criado por Deus. Ele é a própria essência criativa de Deus manifestada. Ele é a luz antiga que estava lá no começo, que moldou os céus, que estabeleceu as dimensões, que deu origem a tudo. E quando ele veio à Terra em forma humana, ele estava trazendo essa luz de volta ao mundo que havia se escurecido pelo pecado. Imagine o que isso significa. Toda vez que Jesus tocava um cego e ele voltava a ver, não era apenas um milagre físico. Era a luz antiga, restaurando a capacidade de perceber a luz. Toda vez que Jesus perdoava pecados, não era apenas absolvição moral. Era a luz antiga dispersando as trevas espirituais que aprisionavam a alma. Toda vez que Jesus ensinava, suas palavras não eram apenas sabedoria. Eram códigos de luz, frequências divinas que reprogramavam a consciência de quem ouvia. A Bíblia etíope preserva orações antigas que invocam essa luz antiga. Os monges cantam essas orações antes do amanhecer, acreditando que naquela hora específica, a barreira entre os mundos é mais fina e a luz antiga pode ser percebida. Eles descrevem experiências de serem envolvidos por uma luminosidade que não vem de nenhuma fonte externa, mas que parece emanar de dentro e de fora simultaneamente. É quente, mas não queima. É brilhante, mas não cega. É presença pura. Cientistas modernos falam sobre a radiação cósmica de fundo,
um tipo de luz que permeia todo o universo, resquício do Big Bang. Alguns estudiosos cristãos sugerem que talvez essa radiação seja um eco físico da luz antiga, uma marca deixada pela primeira emanação divina. Não é a luz em si, mas talvez um reflexo distante dela. A verdadeira luz antiga existe em uma dimensão que instrumentos científicos não podem medir, porque ela é mais fundamental que a própria física. Então, quando Deus disse, haja luz, Ele estava estabelecendo a fundação de toda a realidade. Sem essa luz, não haveria existência. Sem ela, o universo não teria estrutura, propósito ou direção. Ela é o que mantém os átomos juntos. Ela é o que permite que a consciência exista. Ela é o que conecta todas as coisas em uma teia cósmica de significado e propósito. E quando você entende isso, você percebe que você também é feito dessa luz. Seu corpo pode ser carne, mas sua alma, seu espírito e sua essência mais profunda é uma centelha da luz antiga colocada dentro de você no momento em que Deus soprou o fôlego de vida em Adão. Se isso está expandindo sua mente, deixe um like e continue ouvindo. Capítulo 5. Os 7 céus e suas hierarquias esquecidas. Acima da terra que você conhece, acima do céu azul que você vê, existem outros céus. 7 deles, para ser exato. Não é metáfora. Não é poesia. Segundo a Bíblia etíope, são reinos reais, dimensões espirituais estruturadas, cada uma com habitantes próprios, leis próprias e propósitos específicos dentro do plano divino. Paulo, o apóstolo, menciona isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, quando diz: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu." Paulo conhecia esses céus. Ele viajou através deles. E o que ele viu o deixou tão impressionado que ele disse ter ouvido palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. O 1º céu é o mais próximo da terra. É onde nossas orações sobem como incenso. Os anjos mensageiros habitam aqui, aqueles que levam nossas petições até os céus mais altos e trazem respostas de volta. Escritores celestiais também vivem no 1º céu. Eles registram cada ação humana, cada pensamento, cada palavra pronunciada. Tudo é documentado. Nada é esquecido. O livro dos Jubileus descreve esses escritores como tendo milhares de anos de registros, rolos intermináveis que serão abertos no dia do julgamento final. O 2º céu é onde residem os anjos caídos prisioneiros. Sim, nem todos os anjos caídos foram lançados diretamente no inferno. Alguns estão aprisionados no 2º céu, aguardando o julgamento final. Pedro menciona isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Esses anjos estão conscientes, aprisionados em trevas espirituais, incapazes de escapar. Eles sabem que seu destino está selado, mas ainda esperam, ainda observam, ainda tentam influenciar eventos na Terra através de meios limitados. O 3º céu é um lugar de silêncio absoluto. Enoque descreve este céu como um espaço de contemplação divina onde os seres não falam. Eles apenas existem em harmonia perfeita com o pensamento de Deus. Vibrações puras substituem palavras. Aqui está guardado o Éden celestial, o jardim original do qual o Éden terrestre era apenas uma cópia. Árvores de luz crescem aqui. Rios de energia pura fluem. E no centro está a árvore da vida. Não uma árvore física, mas uma fonte de imortalidade espiritual. Paulo foi levado aqui e viu maravilhas que nenhuma língua humana pode descrever adequadamente. O 4º céu contém o sol e a lua espirituais.
não os corpos celestes físicos que vemos, mas as fontes de luz espiritual que alimentam o sol e a lua materiais. Aqui também estão os anjos que governam as estações, que determinam quando plantar e quando colher, quando chove e quando faz sol. Eles seguem calendários divinos estabelecidos desde a fundação do mundo. Nenhum evento natural é aleatório. Tudo é orquestrado por essas inteligências celestiais, segundo a vontade de Deus. O quinto céu abriga os anjos guerreiros, aqueles que combatem as forças espirituais das trevas. Apocalipse capítulo 12 descreve uma guerra nos céus entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Essa guerra acontece no quinto céu. Não é uma guerra com espadas e escudos físicos. É um conflito de vontades, de autoridades espirituais, de decretos divinos contra rebeliões demoníacas. Cada vitória ou derrota nessa dimensão espiritual tem reflexos diretos no mundo material. Quando você ora e sente resistência, pode ser porque uma batalha está acontecendo no quinto céu, com forças tentando bloquear sua oração de alcançar os céus mais altos. O sexto céu é onde habitam os querubins e serafins. Os querubins são descritos em Ezequiel como tendo 4 faces, de homem, de leão, de touro e de águia. Eles guardam a santidade de Deus. Foram querubins que guardaram a entrada do Éden após a queda de Adão, com uma espada flamejante que se movia em todas as direções. Os serafins descritos em Isaías capítulo 6 têm 6 asas e clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esses seres nunca param de adorar. Eles existem em um estado permanente de êxtase espiritual, consumidos pela glória de Deus, incapazes de fazer qualquer outra coisa senão louvar. E então, o sétimo céu. Este é onde está o trono de Deus. Não um trono de ouro e pedras preciosas como imaginamos. O trono é descrito como fogo vivo, uma consciência flamejante que não consome, mas transforma. Ao redor do trono, multidões incontáveis de anjos se prostram. A Bíblia etíope diz que o número deles é 10.000 vezes 10 milhões, uma quantidade impossível de calcular. E eles clamam em uníssono com uma voz tão poderosa que as próprias fundações dos céus tremem. E no centro de tudo isso está uma glória tão brilhante, tão pura, tão absolutamente santa, que nenhum ser criado pode olhar diretamente para ela e sobreviver inalterado. Mas aqui está o detalhe fascinante. Cada céu é protegido por portais. Portais com nomes secretos. Apenas seres autorizados conhecem esses nomes. Enoque foi ensinado alguns desses nomes. Moisés também os conhecia. São palavras de poder, frequências sonoras que ressoam com a estrutura espiritual dos céus. Quando pronunciadas corretamente, os portais se abrem. Quando usadas incorretamente, permanecem selados. Isso explica por que alguns profetas podiam ascender aos céus em visões enquanto outros não podiam. Não era apenas sobre santidade, era sobre conhecimento, sobre ter sido ensinado os códigos de acesso. Satanás, antes de cair, conhecia todos esses nomes. Ele tinha acesso a todos os 7 céus. Ele caminhava livremente entre eles. Mas quando se rebelou, seu acesso foi revogado. Os nomes foram mudados. Os portais foram reconfigurados. Ele foi expulso do 7º céu, depois do 6º, depois do 5º, caindo céu após céu, até ser completamente exilado. E agora, ele habita nas regiões celestiais mais baixas, como Paulo descreve em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Os lugares celestiais onde Satanás opera não são os 7 céus verdadeiros.
são regiões corrompidas. Há dimensões caídas que existem entre a terra e o primeiro céu. É por isso que nossas orações às vezes enfrentam resistência espiritual. Elas precisam atravessar território inimigo antes de alcançar o trono de Deus. Mas quando oramos no nome de Jesus, quando invocamos o poder da luz antiga, nossa oração é escoltada por anjos guerreiros que abrem caminho através das trevas. Inscreva-se no canal se você quer aprender mais sobre guerra espiritual e autoridade em oração. Capítulo 6. Satanás, o querubim que queria criar. Havia um anjo cujo nome significava Sentinela de Deus. Satanael era seu nome completo antes da queda. Ele não era um anjo comum. Não era apenas mais um ser criado. Ele era o mais elevado, o mais belo, o mais próximo do trono divino. Ezequiel, capítulo 28, descreve o rei de Tiro. Mas muitos estudiosos concordam que essa profecia também se refere a Satanael em sua forma original. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era coberto de pedras preciosas. Cada joia representava um aspecto da glória divina que ele refletia. Ele era o querubim ungido que cobria, significando que ele tinha uma posição de proteção ao próprio trono de Deus. A Bíblia etíope revela algo surpreendente sobre a função original de Satanael. Ele era responsável pela música celestial. Não música como conhecemos, mas vibrações que mantinham a harmonia entre as dimensões. O universo inteiro ressoa em frequências específicas. Tudo vibra. E essas vibrações precisam estar em sintonia, ou o caos se instala. Satanael era o maestro cósmico, aquele que mantinha todas as frequências alinhadas, garantindo que os 7 céus operassem em perfeita harmonia. Isaías, capítulo 14, descreve sua queda. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu, que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Mas o que exatamente aconteceu? O que levou o anjo mais glorioso a se rebelar contra Deus? A resposta está em uma palavra: autonomia. Satanael não queria mais ser um reflexo da glória de Deus. Ele queria ser a fonte da glória. Ele não queria mais servir. Ele queria ser servido. A Bíblia etíope explica que sua queda começou não com ações, mas com pensamentos. Satanael começou a contemplar a si mesmo. Ele observava sua própria beleza, sua própria sabedoria, seu próprio poder. E lentamente, a adoração que deveria ser direcionada a Deus começou a se voltar para dentro. Ele começou a se adorar. E com isso, veio um desejo perigoso. Se eu sou tão glorioso, se possuo tanto conhecimento e poder, por que não posso criar como Deus cria? Por que preciso permanecer apenas como um servo? Esse desejo de criar não era simplesmente curiosidade artística. Era uma ambição de substituir Deus. Satanael queria estabelecer seu próprio reino com suas próprias leis, sua própria ordem. Ele queria que outros seres o adorassem como adoravam a Deus. E para realizar esse plano, ele precisava de seguidores. Então, ele começou a sussurrar para outros anjos. Ele plantava dúvidas sutis. Por que devemos nos curvar apenas diante dele? Não somos também gloriosos? Não poderíamos governar nossas próprias vidas? Apocalipse capítulo 12, versículo 4, nos dá um número. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. 1/3 dos anjos seguiu Satanael. Não foram poucos. Eram milhões, talvez bilhões de seres celestiais que escolheram se rebelar. Eles não o fizeram por ódio a Deus no início. Fizeram por orgulho, por desejo de independência, por acreditar que mereciam mais do que servir eternamente.
Mas Deus não toleraria essa rebelião. Não porque ele é cruel, mas porque a ordem cósmica não pode existir com múltiplos centros de autoridade. Se cada ser decidisse criar suas próprias regras, o universo colapsaria no caos. Então, Miguel o arcanjo liderou os anjos fiéis em uma guerra espiritual. Judas, versículo 9, menciona que até mesmo Miguel não ousou proferir juízo blasfemo contra Satanás, e reconhecendo que apenas Deus tem autoridade final. Mas Miguel executou o decreto divino. Satanael e seus seguidores foram expulsos dos céus mais altos. A queda foi instantânea e devastadora. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, diz: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor por terra te lancei. Satanael não apenas perdeu sua posição, ele perdeu sua própria natureza. A luz que o cobria se apagou. A beleza se transformou em distorção. A sabedoria se corrompeu em astúcia. E seu nome foi cortado. Ele não é mais chamado Satanael, sentinela de Deus. Agora é apenas Satanás, o adversário, ou o diabo, o acusador. Mas aqui está a parte assustadora. Satanás não abandonou seu plano. Ele simplesmente mudou de estratégia. E se não podia criar seu próprio reino nas dimensões espirituais, criaria um na dimensão material. Se não podia ter seguidores entre os anjos, teria entre os humanos. E quando Deus criou Adão, Satanás viu sua oportunidade. Ele não atacaria Deus diretamente. Atacaria a criação mais preciosa de Deus, a humanidade. E ao corromper os humanos, ele estaria ferindo o próprio coração de Deus. A serpente no jardim do Éden não era apenas uma cobra. Era Satanás, disfarçado, usando a forma de uma criatura que Adão e Eva não temeriam. E ele usou a mesma tática que funcionou com ele. Ele plantou a dúvida. Ele sussurrou: é assim que Deus disse? Ele não quer que vocês sejam como ele. Ele está escondendo algo de vocês. E tragicamente Adão e Eva acreditaram. Eles comeram do fruto proibido. E com isso, o pecado entrou no mundo trazendo morte, sofrimento e separação de Deus. Mas mesmo na queda da humanidade, Deus já tinha um plano: Jesus. A luz antiga se tornaria carne. Deus mesmo desceria à terra para desfazer o que Satanás havia feito. E na cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele desarmou Satanás publicamente. Colossenses, capítulo 2, versículo 15 diz: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A guerra não acabou, mas o resultado final já está determinado. Satanás sabe que perdeu, e por isso ele trabalha freneticamente para levar quantas almas puder com ele antes do julgamento final. Comente abaixo se você já sentiu a tentação sussurrando dúvidas sobre Deus. Capítulo 7. Os vigilantes e o conhecimento proibido. Há uma história na Bíblia que a maioria das pessoas conhece apenas superficialmente. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Desse relacionamento nasceram os Nefilim, gigantes que habitaram a terra e se tornaram valentes. Mas quem eram esses filhos de Deus? A Bíblia etíope, especialmente o livro de Enoque, conta a história completa, e ela é perturbadora. Os filhos de Deus eram anjos, não anjos comuns, mas um grupo específico chamado vigilantes. Sua função era observar a humanidade, guardar os registros, proteger as linhagens santas. Eles habitavam nas fronteiras entre o céu e a terra, vendo ambos os mundos. Mas eles começaram a invejar os humanos. Não porque os humanos fossem superiores, mas porque os humanos tinham algo que os anjos não tinham: a experiência da matéria, a capacidade de tocar, sentir, procriar.
O livro de Enoque nomeia os líderes desses vigilantes. Semiasa era o principal. Ele reuniu 200 anjos e eles fizeram um pacto. Eles juraram uns aos outros que desceriam à terra e tomariam esposas humanas, compartilhando a culpa igualmente, para que nenhum pudesse voltar atrás. Foi um plano deliberado, uma rebelião consciente contra a ordem divina. E eles desceram no Monte Hermon, que significa Montanha do Juramento. Quando os vigilantes se uniram às mulheres humanas, algo antinatural aconteceu. Os anjos não foram criados para procriar. Eles são seres espirituais. Mas ao assumir forma física e se unir a humanas, eles criaram uma raça híbrida. Os Nefilim eram gigantes não apenas em tamanho físico, mas em força e crueldade. Eles consumiam todos os recursos, oprimiam os humanos comuns e espalhavam violência por toda a terra. Mas os vigilantes não trouxeram apenas corrupção genética. Eles trouxeram conhecimento proibido. O livro de Enoque lista os nomes dos anjos e o que cada um ensinou. Azazel ensinou os homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras. Ele ensinou as mulheres a usar maquiagem, joias e técnicas de sedução. Outro anjo, Baraquiel, ensinou astrologia. Cocabiel ensinou sinais e presságios. Tamiel ensinou feitiçaria. Asradel ensinou os movimentos da lua. Cada conhecimento era útil, mas foi dado prematuramente, antes que a humanidade tivesse a maturidade espiritual para usá-los corretamente. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." A situação ficou tão ruim que Deus decidiu enviar o dilúvio. Mas antes disso, Enoque foi usado por Deus para pronunciar julgamento sobre os vigilantes. Enoque foi levado até eles e declarou que eles seriam aprisionados, que seus filhos Nefilim seriam destruídos e que eles jamais veriam a luz de Deus novamente. O livro de Enoque descreve que os Nefilim começaram a se matar uns aos outros antes do dilúvio. Deus permitiu que seus próprios pecados os consumissem. E quando o dilúvio veio, todos os Nefilim morreram, mas seus espíritos não descansaram. Segundo a tradição etíope, quando os Nefilim morreram, seus espíritos se tornaram demônios, os espíritos malignos que vagueiam pela terra, procurando corpos para habitar. Isso explica por que Jesus frequentemente expulsava demônios. Eles eram os restos espirituais dessa raça corrompida. Os vigilantes foram aprisionados. Judas, versículo 6, confirma isso. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Eles estão presos em um lugar chamado Tártaro, mencionado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Não é o inferno final, mas uma prisão temporária, onde eles aguardam o julgamento do último dia. Mas o conhecimento que os vigilantes trouxeram não desapareceu. Ele continuou através das gerações humanas. É por isso que civilizações antigas, logo após o dilúvio, surgiram com conhecimentos surpreendentes em astronomia, matemática, metalurgia e construção. Não porque descobriram por si mesmos, mas porque herdaram fragmentos do conhecimento proibido. As pirâmides, os megálitos, as estruturas antigas que desafiam a explicação, podem estar conectados a esse conhecimento transmitido pelos vigilantes. A Bíblia etíope ensina que Noé era especial porque sua linhagem genética não havia sido corrompida pelos Nefilim. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: Noé era justo e perfeito em suas gerações. A palavra perfeito em hebraico é tamim, que também significa puro geneticamente. Noé não tinha DNA de Nefilim.
Sua linhagem era completamente humana, descendente diretamente de Adão sem mistura. E foi por isso que Deus o escolheu para preservar a raça humana através do dilúvio. Mas mesmo após o dilúvio, Números capítulo 13, versículo 33, menciona que os espias israelitas viram gigantes na terra de Canaã. Também vimos ali gigantes filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Como isso é possível se todos os Nefilim foram mortos? Alguns estudiosos acreditam que houve uma segunda incursão demoníaca após o dilúvio, embora em escala muito menor. Outros acreditam que a genética dos Nefilim sobreviveu através da esposa de um dos filhos de Noé. A Bíblia não explica completamente, mas a presença de gigantes após o dilúvio é um mistério que continua intrigando estudiosos. Se essas revelações estão abrindo sua mente, inscreva-se no canal para mais verdades bíblicas profundas. Capítulo 8. Enoque, o homem que caminhou com Deus. Entre todos os profetas, Enoque é único. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz algo intrigante. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Ele não morreu. Ele foi transladado, levado vivo para os céus. Apenas 2 homens na Bíblia tiveram esse destino, Enoque e Elias. Mas por que Enoque foi especial? O que ele fez para merecer ser levado vivo? A Bíblia etíope responde essas perguntas de forma detalhada. Enoque viveu 365 anos, 1 ano para cada dia do calendário solar. Isso não é coincidência. Enoque era um especialista em calendários celestiais. Ele compreendeu que o universo opera em ciclos em padrões matemáticos precisos. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros descrevendo o movimento do Sol, da Lua, das estrelas e como tudo funciona em harmonia perfeita, segundo um calendário estabelecido por Deus, desde a criação. Mas o conhecimento de Enoque ia além de astronomia. Ele foi levado pelos anjos em viagens através dos 7 céus. Ele viu o que nenhum outro humano tinha visto. Ele caminhou em dimensões espirituais. Ele conversou com arcanjos. Ele viu os anjos caídos aprisionados. Ele visitou o paraíso e o inferno antes de existirem como destinos finais. Ele viu a árvore da vida no 3º céu. Ele viu o trono de Deus no 7º céu. E tudo o que ele viu, ele foi instruído a escrever. O livro de Enoque não foi escrito em pergaminho comum. Segundo a tradição, foi gravado em tábuas celestiais, não com tinta, mas com fogo espiritual. As palavras eram códigos símbolos que continham significados em múltiplas camadas. Ler essas palavras não era apenas absorver informação, era receber revelação direta, uma transferência de conhecimento espiritual que transformava a consciência do leitor. Enoque registrou a história completa dos vigilantes. Ele foi enviado por Deus para anunciar o julgamento deles. Imagine a cena. Enoque, um homem mortal, confrontando 200 anjos caídos e declarando que eles seriam aprisionados eternamente. Os vigilantes imploraram que Enoque intercedesse por eles diante de Deus. Mas quando Enoque apresentou a petição deles nos céus, Deus recusou. O pecado deles era irreversível. Não haveria segunda chance. Enoque também recebeu revelações sobre o fim dos tempos. Ele viu visões do julgamento final, da ressurreição dos mortos, da vinda do Messias. Capítulos do livro de Enoque descrevem o Filho do Homem, uma figura messiânica que julgaria os vivos e os mortos. Judas cita Enoque em seus versículos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Essas palavras não estão em Gênesis. Elas vêm do livro de Enoque. Mas talvez o aspecto mais fascinante do conhecimento de Enoque sejam os códigos da criação.
Enoque aprendeu que toda a criação é construída em padrões matemáticos e frequências sonoras. Números específicos aparecem repetidamente: 7 céus, 12 meses, 30 dias, 365 dias no ano solar. Esses números não são arbitrários. Eles refletem a estrutura intrínseca da realidade, a linguagem que Deus usou para criar o universo. Enoque também descreveu as letras do nome de Deus, não o nome pronunciado casualmente, mas o tetragrama sagrado, as 4 letras hebraicas que formam o nome impronunciável de Deus: Yod, He, Vav, He. Enoque ensinou que cada letra não é apenas um símbolo, mas uma força criativa. Quando combinadas e pronunciadas corretamente, elas liberam poder criador. É por isso que nos 10 mandamentos, Deus proibiu tomar seu nome em vão. Não era sobre palavrões. Era sobre usar seu nome sem reverência, sem entender o poder contido nele. Enoque foi instruído a esconder parte desse conhecimento. Nem tudo foi revelado publicamente. Ele passou segredos apenas para seus descendentes diretos: Matusalém, seu filho, e Lameque, seu neto, e, finalmente, Noé. Esses segredos ajudaram Noé a construir a arca de acordo com especificações divinas exatas. Não era apenas uma embarcação grande. Era uma estrutura codificada, um símbolo espiritual do julgamento e da salvação, construída em proporções que refletiam os mesmos padrões matemáticos que Enoque havia aprendido. Quando Enoque foi transladado, ele não morreu. Hebreus capítulo 11, versículo 5, confirma pela fé. Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Isso significa que Enoque ainda está vivo, em algum lugar, preservado, em uma dimensão espiritual. Alguns acreditam que ele retornará antes do fim dos tempos, junto com Elias, para cumprir profecias específicas mencionadas em Apocalipse, capítulo 11, sobre as 2 testemunhas. A Bíblia etíope preserva o livro de Enoque porque eles entendem que esse conhecimento é essencial. Sem ele, partes inteiras da Bíblia não fazem sentido. Por que Judas cita Enoque se o livro não é confiável? Por que Pedro menciona os anjos aprisionados se não conhecemos a história completa? A tradição etíope manteve viva essa sabedoria, garantindo que as gerações futuras pudessem entender a totalidade da revelação divina. Comente abaixo se você acredita que Enoque retornará nos últimos dias. Capítulo 9. A glória perdida de Adão. Antes de Adão tocar o barro, antes de seu corpo físico ser moldado, ele existia como luz. Isso não está na Bíblia que você conhece, mas está preservado na tradição etíope. Adão foi criado primeiro como um ser espiritual glorioso, uma forma radiante que refletia a imagem e semelhança de Deus, de maneira tão perfeita que até os anjos mais antigos ficaram impressionados. Ele não era inferior aos anjos. Em alguns aspectos, era superior. Ele foi criado para ser a ponte entre o céu e a terra, o mediador entre o espiritual e o material. O livro dos Jubileus descreve que quando Deus apresentou Adão aos anjos, ele ordenou que todos se curvassem diante dele, não para adorá-lo como a Deus, mas para reconhecer sua autoridade delegada. Adão era o representante de Deus na criação material que estava sendo formada. Ele carregava a autoridade divina, e a maioria dos anjos obedeceu. Eles se prostraram, reconhecendo que esse novo ser tinha um destino especial, uma missão única que nem mesmo os anjos compreendiam completamente. Mas Satanás se recusou. Ele olhou para Adão e sentiu algo que nunca havia sentido antes: inveja. Como poderia esse ser, recém-criado, essa nova forma de vida, estar acima dele? Ele, Satanás, que existia desde antes do tempo, que havia servido ao lado do trono, que conhecia os segredos dos céus, deveria se curvar diante de Adão?
Nunca. E nessa recusa, a rebelião de Satanás se tornou completa. Não era mais apenas sobre querer autonomia, era sobre odiar o que Deus havia escolhido elevar. A Bíblia etíope diz que Deus vestiu Adão com uma túnica de luz, não roupas físicas, mas uma cobertura espiritual que emanava glória. Essa túnica protegia Adão de qualquer mal. Ela o conectava diretamente à presença de Deus. Enquanto Adão usasse essa túnica de luz, ele era imortal, imune ao sofrimento, incapaz de pecar. Ele vivia em comunhão perfeita com Deus, caminhando no jardim do Éden, não apenas como um lugar físico, mas como uma dimensão onde o espiritual e o material se sobrepunham. Eva foi criada da mesma forma, não apenas uma costela física, mas uma extensão espiritual de Adão. Juntos, eles eram a humanidade completa, masculino e feminino, duas expressões da mesma essência divina. E seu propósito era multiplicar essa glória. Deus lhes disse: frutificai e multiplicai. Não era apenas sobre ter filhos físicos. Era sobre espalhar a luz, expandir a presença divina, preencher a terra com seres gloriosos que viveriam eternamente em harmonia com Deus. Mas então veio a tentação. Satanás, disfarçado de serpente, se aproximou de Eva. Ele não atacou diretamente. Ele foi sutil. Ele plantou dúvidas. Ele distorceu as palavras de Deus. Ele prometeu que se eles comessem do fruto proibido, seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva viu que o fruto era bonito, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E ela comeu. E deu a Adão, e ele também comeu. Naquele momento, tudo mudou. Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Não era nudez física, era a perda da túnica de luz. A glória havia desaparecido. A proteção espiritual estava quebrada. Pela primeira vez, eles sentiram vergonha, medo, separação de Deus. A luz antiga que brilhava através deles foi retirada. Eles ainda eram humanos, ainda tinham espírito, mas agora estavam presos em corpos mortais, sujeitos ao tempo, à dor, à morte. A Bíblia etíope explica que essa queda não foi apenas sobre desobediência, foi sobre escolher autonomia em vez de dependência divina. Adão e Eva acreditaram que poderiam ser como Deus por seus próprios esforços. Eles quiseram conhecimento que não estavam prontos para ter. E ao fazer isso, eles abriram as portas de suas almas para a corrupção. O pecado entrou não como uma substância, mas como uma distorção, uma desconexão da fonte de vida. Deus não os abandonou. Ele os vestiu com peles de animais, uma cobertura temporária, enquanto a cobertura espiritual original não pudesse ser restaurada. E ele prometeu um redentor. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Era a primeira promessa de Jesus, o segundo Adão, que viria para restaurar o que o primeiro Adão havia perdido. Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 45. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para nos devolver a glória original, para nos revestir novamente com a túnica de luz, para nos fazer novamente portadores da imagem divina que Adão perdeu. E aqui está a promessa incrível. Um dia, quando Jesus voltar, quando a ressurreição acontecer, nossos corpos mortais serão transformados. Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz: transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Voltaremos ao estado de Adão antes da queda, mas ainda melhor,
porque teremos a experiência, a sabedoria, a escolha genuína de estar com Deus, não por inocência, mas por amor maduro. Se essa promessa toca seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Capítulo 10. Os Guardiões Secretos da Etiópia. Nas montanhas da Etiópia, escondidos em mosteiros de pedra construídos há mais de 1000 anos, monges guardam segredos que o mundo ocidental esqueceu. Esses homens vivem em isolamento quase completo, dedicando suas vidas inteiras à oração, ao jejum e à preservação de textos sagrados. Eles copiam manuscritos à mão, geração após geração, usando técnicas que não mudaram em séculos. E o que eles protegem não são apenas livros. São portais para uma compreensão mais profunda de Deus, da criação e do destino humano. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das tradições cristãs mais antigas do mundo. Ela data do século IV, quando o reino de Aksum se converteu ao cristianismo. Mas suas raízes são ainda mais antigas. A tradição afirma que o próprio apóstolo Filipe batizou o eunuco etíope, mencionado em Atos capítulo 8. Esse eunuco era um alto oficial da rainha da Etiópia e ele levou o evangelho de volta para sua terra. Desde então, a Etiópia nunca abandonou a fé cristã, mesmo quando estava rodeada por reinos islâmicos, mesmo quando estava isolada do resto do mundo cristão. Esse isolamento foi, na verdade, uma bênção. Enquanto o cristianismo ocidental passava por concílios que removiam livros da Bíblia, por reformas que dividiam igrejas, por guerras religiosas que matavam milhões, a Etiópia permaneceu intocada. Seus líderes religiosos nunca aceitaram as decisões dos concílios de Niceia ou de Trento. Eles mantiveram sua própria versão da Bíblia, sua própria liturgia, suas próprias práticas espirituais, todas preservadas desde os tempos apostólicos. Os monges etíopes praticam rituais que parecem estranhos para cristãos ocidentais. Eles oram em ge'ez, uma língua semítica que não é mais falada em nenhum lugar do mundo, exceto em suas liturgias. Por que usar uma língua morta? Porque eles acreditam que ge'ez é mais próxima do aramaico, que Jesus falou mais próxima do hebraico que Moisés usou. Cada palavra, cada sílaba, carrega um peso espiritual. Traduzir para línguas modernas, segundo eles, diluiria o poder das orações. Eles também cantam hinos que duram horas. Não são canções simples. São cânticos antifonais complexos, onde um grupo responde ao outro em padrões que criam frequências sonoras específicas. Os monges acreditam que esses sons ressoam com as frequências celestiais que Enoque descreveu. Quando cantados corretamente em tempos específicos do dia, esses cânticos abrem portais espirituais, não portais físicos, mas aberturas na consciência que permitem perceber dimensões normalmente ocultas. Um dos objetos mais sagrados guardados na Etiópia é o Tabote, uma réplica da Arca da Aliança. Cada igreja etíope tem seu próprio tabote, mantido no lugar mais santo, o Mekdas, onde apenas os sacerdotes podem entrar. Uma vez por ano, durante a festa de Timkat, os tabotes são levados em procissão pública, cobertos com panos ornamentados, nunca vistos pelos olhos comuns. É um ritual que os etíopes praticam há milênios, um eco direto das práticas do Templo de Salomão. E há a lenda da própria Arca da Aliança. Muitos etíopes acreditam que a arca original, aquela que Moisés construiu, aquela que continha as tábuas dos 10 mandamentos, está escondida em uma igreja em Aksum, a igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Guardas protegem esse local dia e noite. Apenas um monge específico chamado o Guardião da Arca tem permissão para entrar. Ele nunca sai daquele recinto. Vive lá até morrer quando o outro é escolhido para substituí-lo. Se a arca realmente está lá, ninguém pode confirmar.
guardião nunca fala sobre o que ele vê ou não vê. Mas além dos objetos físicos, os monges etíopes guardam práticas espirituais poderosas. Eles jejuam mais de 200 dias por ano, abstendo-se não apenas de carne, mas de todos os produtos animais. Eles oram 7 vezes ao dia, começando antes do amanhecer. Eles passam horas em silêncio contemplativo, esperando ouvir a voz de Deus. E eles relatam experiências místicas, visões de anjos, sensações de serem envolvidos por luz, momentos onde o tempo parece parar e a eternidade se torna real. Essas experiências não são consideradas extraordinárias entre eles. São esperadas parte natural de uma vida dedicada completamente a Deus. Os monges mais velhos ensinam os mais jovens técnicas de oração contemplativa que foram passadas desde os primeiros padres do deserto, aqueles eremitas que viveram no Egito e na Síria, nos séculos iniciais do cristianismo. Essas técnicas envolvem controle da respiração, repetição de nomes divinos e visualização de símbolos sagrados. Tudo para aquietar a mente e abrir o coração à presença divina. E há os manuscritos iluminados, livros antigos, com ilustrações de anjos, demônios, profetas santos. Não são apenas decorativos. Cada imagem é um ícone, uma janela para o mundo espiritual. Os etíopes acreditam que olhar para esses ícones com fé não é apenas ver arte, mas entrar em comunhão com os seres espirituais representados. É por isso que eles tratam esses livros com extrema reverência, beijando-os, incensando-os, nunca tocando-os com mãos impuras. A tradição etíope também preserva conhecimento sobre ervas e plantas medicinais. Muitos monges são curadores, usando métodos que combinam medicina natural com orações específicas. Eles acreditam que a criação de Deus tem propriedades de cura embutidas nela e que, quando usadas com fé e oração, essas plantas podem curar não apenas o corpo, mas também a alma. Suas práticas são holísticas, tratando a pessoa inteira, não apenas os sintomas. Talvez o aspecto mais impressionante seja a continuidade. Enquanto o cristianismo ocidental mudou radicalmente ao longo dos séculos, a Etiópia manteve práticas que são essencialmente idênticas às dos primeiros cristãos. Visitar uma igreja etíope é como voltar no tempo 1500 anos. É experimentar o cristianismo como era antes das divisões, antes das denominações, antes da modernização. É um tesouro vivo de tradição apostólica. Se você quer apoiar a preservação dessas tradições, deixe um like e compartilhe este vídeo. Capítulo 11. O retorno à luz original. Seu destino glorioso. Toda essa jornada através dos mistérios da Bíblia etíope nos leva a uma pergunta final. Qual é o destino da alma humana? Se Adão foi criado como um ser de luz e caiu em um corpo mortal, qual é o plano de Deus para nos restaurar? A resposta não é apenas sobre ir para o céu após a morte. É sobre algo muito mais profundo, muito mais transformador. É sobre voltar à forma original de luz, recuperar a glória que Adão perdeu e se tornar novamente portadores completos da imagem divina. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa? É a revelação completa de quem realmente somos. Neste momento, estamos limitados por corpos mortais, por mentes que entendem apenas em parte, por almas que carregam as cicatrizes do pecado. Mas Paulo promete que virá um tempo quando seremos transformados, quando a criação inteira será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A Bíblia etíope ensina que essa transformação não é apenas futura, ela pode começar agora.
Cada vez que você escolhe obedecer a Deus, ao invés de seguir seus desejos carnais, você está recuperando um fragmento da glória original. Cada vez que você ora genuinamente, conectando seu espírito com o Espírito Santo, a luz antiga começa a brilhar dentro de você. Cada vez que você perdoa alguém que te feriu, você está quebrando as cadeias do pecado que te prendem à mortalidade. A jornada de volta à luz não acontece em um instante. É um processo gradual de santificação, de purificação, de transformação interior. Jesus mostrou o que é possível quando ele se transfigurou no monte. Mateus, capítulo 17, versículo 2, diz: "E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz." Por um momento, Pedro, Tiago e João viram Jesus não como ele aparecia no dia a dia, mas como ele realmente era um ser de luz pura, a luz antiga, encarnada, a glória que Adão possuía antes da queda. E Jesus fez isso para mostrar aos discípulos o que eles também se tornariam. Ele disse em Mateus, capítulo 13, versículo 43, "Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai." Resplandecerão como o sol. Não é linguagem figurada, é literal. Quando a ressurreição acontecer, quando Jesus voltar, aqueles que pertencem a Ele serão transformados em seres de luz. 1 Coríntios, capítulo 15, descreve esse processo. Nossos corpos mortais serão trocados por corpos imortais. Nossos corpos desonrados serão trocados por corpos gloriosos. Nossos corpos fracos serão trocados por corpos poderosos. Nossos corpos naturais serão trocados por corpos espirituais. Não significa que nos tornaremos fantasmas. Significa que nossos corpos físicos serão completamente transformados, imbuídos com as propriedades espirituais que Adão tinha antes da queda. E isso não é apenas para um futuro distante. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhantes a Jesus. Teremos corpos gloriosos como o dele após a ressurreição. Poderemos atravessar paredes como Ele fez quando apareceu aos discípulos no cenáculo. Poderemos aparecer e desaparecer. Poderemos viajar instantaneamente. Não estaremos mais limitados pelas leis da física que governam a matéria mortal. Mas a restauração da luz não é apenas física, é moral e espiritual. Quando formos transformados, o pecado será completamente removido de nossa natureza. Não teremos mais a luta interna entre a carne e o espírito. Não teremos mais pensamentos impuros, motivações egoístas ou desejos corruptos. Seremos finalmente livres para amar a Deus e aos outros perfeitamente, sem distorção, sem hipocrisia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Promete: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." E essa nova criação não será apenas individual, será coletiva cósmica. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 diz: "E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas." Deus não vai apenas consertar o que está quebrado. Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. A criação material será transformada da mesma forma que nossos corpos serão. A terra não será mais um lugar de sofrimento, morte e decadência. Será um paraíso restaurado, o Éden multiplicado globalmente, onde humanos glorificados viverão em harmonia perfeita com Deus, uns com os outros e com toda a criação. A Bíblia etíope ensina que esse plano sempre existiu. A queda de Adão não pegou Deus de surpresa.
Ele sabia que aconteceria e ele já tinha preparado a solução desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, fala sobre Jesus, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Jesus não foi um plano B. Ele foi o plano desde o início. A criação, a queda, a redenção e a restauração. Tudo faz parte de um único plano mestre que revela a sabedoria infinita e o amor incompreensível de Deus. E aqui está o convite. Você não precisa esperar até a ressurreição para começar essa transformação. Você pode começar agora. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é apenas aceitar uma crença mental. É permitir que a luz antiga entre em sua vida, transforme seu coração e comece o processo de restauração. É morrer para o velho eu e ressuscitar em novidade de vida. Quando você se entrega completamente a Jesus, quando você confessa seus pecados e aceita seu sacrifício na cruz, algo espiritual acontece. Seu espírito, que estava morto por causa do pecado, é ressuscitado. A conexão com Deus, que foi quebrada em Adão, é restaurada. Você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus, habitando dentro de você. E esse Espírito começa a trabalhar lentamente, mas certamente transformando você de glória em glória, como diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A jornada não é fácil. Haverá lutas, tentações, momentos de dúvida. Mas você não está sozinho. O Espírito Santo te guia à palavra de Deus, te fortalece a comunhão com outros crentes, te apoia. E cada vitória, cada passo de obediência, cada momento de intimidade com Deus, te aproxima mais da forma original de luz que você foi destinado a ser. Um dia, quando você fechar seus olhos nesta vida pela última vez e abri-los na presença de Deus, você perceberá que tudo valeu a pena. Toda lágrima, toda dor, toda luta, tudo era parte do processo de te transformar em um filho glorioso de Deus. E então, quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e nós que estamos vivos formos arrebatados para encontrá-lo nos ares, começará a eternidade. Uma eternidade não de tédio, não de harpas e nuvens, mas de aventura, de descoberta, de relacionamento profundo com Deus e com todos os redimidos de todas as eras. Você explorará o novo universo. Você terá responsabilidades, trabalhos significativos. Você crescerá em conhecimento e amor por toda a eternidade, porque Deus é infinito. E passar a eternidade conhecendo o significa descobrir camadas sem fim de sua beleza, sabedoria e bondade. Essa é a promessa da Bíblia etíope. Essa é a esperança que sustentou os monges nas montanhas por milênios. Essa é a verdade que foi escondida, mas que agora está sendo revelada novamente. Você não é apenas carne e sangue. Você é um ser de luz temporariamente limitado por mortalidade. Mas essa limitação não é permanente. A luz dentro de você está despertando. E um dia você brilhará como o sol no reino do Pai. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se, deixe um like e comente amém. E que a luz antiga brilhe em você hoje e sempre.